13 de junho, Santo Antônio de Pádua, confessor e doutor da Igreja. Santo Antônio de Pádua, proclamado por Pio XII, doutor da Igreja a 16 de janeiro de 1946, é um dos franciscanos cuja ação apostólica foi deveras profunda no povo cristão. Nascido em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, estava destinado a ser um dos maiores taumaturgos de todos os tempos. A princípio, chamou-se Fernando de Bulhões, e teve por pais Martim de Bulhões e Maria Teresa Taveira, esta descendente de notável família lusitana. A nobreza dos Bulhões era das mais ilustres. Martim, supõe-se, era da linhagem de Godofredo de Bouillon, chefe da primeira cruzada e primeiro rei franco de Jerusalém. Fernando veio ao mundo no dia 15 de agosto, dia da Assunção da Santa Virgem, e quando atingiu a idade da razão, colocaram-no os pais na comunidade dos cônegos da Catedral de Lisboa, para ali ser educado nas ciências e na piedade. Deslizou-se, assim, longe do rumor do século, na paz da inocência, a infância toda do grande santo. A liturgia católica atraía-o sobremaneira. Os hinos sacros, as pompas do culto, as belezas dos altares arrebatavam-no. Apaixonava-o principalmente Jesus crucificado. Logo, Fernando principiou as práticas de austeridades, mortificando-se com abstinências frequentes e com rigorosos jejuns. Com a idade de 15 anos, retirou-se para junto dos cônegos regulares de São Vicente de Fora, em Lisboa, e ali viveu calmamente por alguns tempos. Acabrunhado com as frequentes visitas que lhe faziam os amigos, começou a achar insuportável a vida no lugar onde não podia seguir tranquilamente o pendor pela solidão. Pediu então aos superiores que o enviassem a Coimbra, afastada 36 léguas de Lisboa, e assim se viu em Santa Cruz, priorado dos cônegos agostinianos, onde assombrou os irmãos pela austeridade de vida e pelo amor do retiro. Continuou a estudar, e aos estudos avidamente acrescentava a leitura dos livros santos e dos padres da Igreja. Uma aplicação sustentada e dirigida por um sábio método, um espírito vivo e penetrante, uma grande maturidade de julgamento, colocaram-no em condições de fazer rápidos progressos. Adquiriu profundo conhecimento de teologia e plasmou esse gênero de eloquência nervosa e persuasiva que, posteriormente, tão útil seria à Igreja. Mas, como é próprio do estudo dissecar o coração e apagar o espírito de piedade, mesmo o estudo que tem a religião por objeto, Fernando alimentava a alma com exercícios de oração e mortificação, preparando-se assim para a perfeição sublime a que Deus o chamava, numa ordem mais austera que acabava de nascer. Tendo ouvido a leitura da relação da morte de 5 mártires, diante daquelas relíquias, Fernando ficou vivamente impressionado. Sentiu no coração um ardentíssimo desejo de derramar o sangue por Jesus Cristo. Noite e dia, a santa visão do martírio desdobrava-se-lhe diante dos olhos e interrogava o céu. Suplicava a Deus que lhe visitasse a alma e lhe inspirasse o que mais lhe convinha e mais favorável fosse à salvação. Um dia, escondido dos irmãos, a pensar nos 5 mártires franciscanos, vertia copiosas lágrimas. Que havia de fazer? Pouco depois, apareceram no convento de Santa Cruz a pedir esmolas, como costumavam, alguns religiosos de São Francisco. Então Fernando não mais se conteve, chamando-os à parte, manifestou-lhes todos os pensamentos que o perseguiam.
Os bons irmãos encheram-se de alegria e, após marcarem o dia para a execução do propósito, retiraram-se. Fernando obteve, com grande dificuldade, o consentimento superior, quando os irmãos regressaram no dia aprazado e lhe deram um hábito no próprio mosteiro de Santa Cruz. Em seguida, levaram-no ao lugar em que viviam, chamado Santo Antônio de Olivares. Curto foi o tempo que Fernando de Bulhões passou em Santo Antônio de Olivares, onde, e nisto então, de acordo todos os historiadores, deixou o nome de batismo e adotou o de Antônio. Que motivos levaram o santo a tal decisão? Antes de mais nada, queria fugir dos homens e viver oculto. Depois honrar o patriarca da vida cenobítica, batizando-se nas suas virtudes. Evitava com aquela mudança de nome a importunação dos que o procuravam e prestava ardente homenagem ao santo, cuja ermida dos Olivares lhe inspirava grande devoção. O desejo que o queimava, o do martírio, fê-lo obter a permissão de dirigir-se à África. Partiu, mas as esperanças que levavam iam ser frustradas. Chegando ao teatro do Santo Apostolado, sentiu-se enfermo. A saúde, trabalhada pela mortificação, abalada pelas vigílias, sucumbiu inteiramente à influência do clima africano. Nada poder fazer contra o Alcorão, nada poder dizer às multidões, não ter a oportunidade de enfrentar os príncipes do país. Isto, para o doce Antônio fervoroso, era o martírio mesmo. A saúde agravando-se dia a dia, a prudência obrigou-o a regressar. Era no fim do inverno de 1221, e quando fazia a rota para a Espanha, levantou-se violenta tempestade que mudou o rumo do barco. Os ventos levaram-no às costas da Sicília. A Taormina, antiga cidade episcopal da província de Messina, onde, diz uma tradição constante, Santo Antônio fundou 4 conventos. Um dia ouviu que, em Assis, ia realizar-se o capítulo geral da ordem. O desejo de ver São Francisco e de juntar-se à maioria dos irmãos que ainda não conhecia, fê-lo afrontar as rudezas da viagem. E partiu, levando como companheiro um irmão leigo de Castela, Filipino, jovem humilde e austero, que o prezava muito. O nosso santo, a despeito do ensino, não abandonou o ministério da pregação. Abandonaria, sim, o professorado logo mais, porque sua verdadeira vocação era o apostolado. Aplicando-se à pregação por ordem superior, Santo Antônio falava com uma liberdade maravilhosa, dizendo a verdade igualmente aos grandes e aos pequenos. E como desde o início de sua conversão havia desejado o martírio, não retinha o temor e o respeito humano, e se opunha com coragem intrépida à tirania dos grandes, dos poderosos. Assistindo aos seus sermões, os mais famosos pregadores ficavam assombrados. Antônio ia, assim, pregando pelas cidades e aldeias, conformando seus discursos ao nível dos ouvintes, misturando a doçura e a severidade. Não poderíamos terminar este esboço biográfico sem consignar alguns milagres mais realizados por Santo Antônio. O já citado Frei Brás Luís de Abreu conta que tinha Martim de Bulhões, pai do nosso santo, a seu cargo em Lisboa várias e grandes somas de dinheiro da Fazenda Real para a expedição de diversos negócios tocantes ao serviço do monarca, ao qual servia com honestidade, precisão e grande zelo, somas de dinheiro de que era obrigado de tempos em tempos a prestar contas. Para este efeito confiou a diversos comissários e agentes, seus subalternos, partidas daquele dinheiro, deveras consideráveis, mas sem tomar aquela cautela de recibos e quitações, tão necessárias para a segurança, de certo porque, como bom cristão,
tinha os outros em boa conta, talhando-os por si. Chegou-se o tempo em que se lhe haviam de tomar as contas, escreve aquele frei, biógrafo do santo, e dando por descargas as partidas que entregara, achou que lhas negavam os que as tinham recebido. E como não tinham instrumentos para justificar a sua causa, nem documentos para executar os devedores, foi forçoso que caísse sobre ele todo o alcance de contas, e que por parte do Conselho da Fazenda se lhe embargassem e confiscassem os bens. Foi grande, muito bom grande, e desconsolação de Martim de Bulhões, porque ao mesmo tempo perdia o crédito, a fazenda e a liberdade. Não se ocultou o seu santo filho à aflição do miserável pai, e estando um dia pregando numa praça de Milão, a tempo que também seu pai em Lisboa tinha sido chamado a juízo ao mesmo conselho, estando também presentes os que negavam as somas recebidas, ficou recostado ao púlpito em Milão, e apareceu na mesma hora no meio do tribunal em Lisboa, onde, fazendo devido acatamento aos senhores do conselho, pôs os olhos majestosamente severos nos citados ainda negativos, a quem, com resolução imperiosa, disse: Como com pouco temor de Deus negais as quantias de dinheiro que tendes recebido de meu pai, intentando destruir com a vossa falsidade a sua honra e a sua família, ingratos à sua confidência. E dirigindo-se a cada qual dos infames citado dia, local e hora do recebimento, disse: Vós recebestes tal quantia. E dando de tudo sinais individuais, deixou-os tão confusos que a mesma perturbação os incriminou. A devoção popular tem por Santo Antônio singular veneração. É o santo patrono dos pobres. As esmolas distribuídas pelos fiéis com o fim de lhe obter o apoio, a intercessão, são revertidas em benefício da pobreza. É o pão de Santo Antônio, ou, como é mais comumente chamado, o pão dos pobres. Qual a origem dessa instituição? Dizem que uma piedosa senhora chamada Luísa Bouffier, uma obscura merceeira de Toulon, dirigia-se um dia para o pequeno armazém onde tinha seu modesto negócio, e procurando abrir a porta, por mais que fizesse, não conseguiu. Tentara vezes sem conta, tudo em vão. Mandou então chamar um serralheiro, e o serralheiro, que era hábil e velho no ofício, empenhou-se, sem resultado, no mesmo sentido, durante mais de 1 hora. Tornava-se então necessário forçar a porta, arrombar a fechadura, e o oficial foi à oficina em busca dos petrechos para tal fim. Entre mentes, a senhora Bouffier, na fé de verdadeiramente crente, prometeu que, se a porta cedesse sem ser preciso arrombá-la, daria aos pobres alguns quilos de pão em honra do glorioso taumaturgo. Voltou logo mais o serralheiro, e, encafifado com a teimosia daquela porta, antes de inutilizar a fechadura, resolveu experimentar uma vez mais usar a chave da merceeira. Para espanto dos que acompanhavam a longa operação, a porta, à primeira volta da chave, facilmente, maciamente cedeu. Abriu-se. Daí em diante, a senhora Luísa Bouffier recorreu a Santo Antônio em todas as dificuldades da vida. O exemplo foi seguido por pessoas de suas relações. Multiplicaram-se assim as petições ao santo, e a cada graça obtida, lá iam, com o dinheiro prometido para que se comprasse pão para os pobres. A modesta mercearia da senhora Bouffier tomou, no instante, o aspecto de um devoto e frequentado oratório. A pequena imagem de Santo Antônio, que lá existia, passou a receber visitas de óbolos sem conta. Eram as graças que o taumaturgo conseguia para os fiéis, em paga de tanta fé. De Toulon, aquele feito da merceeira entrou a ser imitado noutras cidades francesas, e logo da França ocorreu
para a Itália, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal, tomando toda a Europa. Tempos mais tarde chegou à América, penetrou na África, avançou pela Ásia, e hoje não há em todo o mundo católico uma diocese que não possua a providencial instituição. Foi verdadeiramente o grão de mostarda do Evangelho. Santo Antônio é representado com um livro alusão ao sólido conhecimento que tinha da Escritura Santa. Na Itália Central, juntaram-lhe uma flama e, a partir do século XV, um coração, símbolo do seu ardor e do seu zelo. O leiro que o acompanha significa a pureza que sempre preservou de toda a nódoa, levando-a à imaculada através dos 36 anos de vida sobre a terra conspurcada. Em Portugal, ao lírio acrescentaram uma cruz. A partir do século XVII, representaram-no tendo nos braços o menino Jesus, o que se liga àquela visita que o senhor menino lhe fez na casa do fidalgo de Limoesan. Há diversos escritos de Santo Antônio de Pádua, entre os quais um grande número de sermões, ou melhor, planos de sermões, para todos os dias do ano, que os pregadores consultarão com grande proveito. Há, por exemplo, 9 planos diversos para pregar sobre um ou vários apóstolos, 5 para os evangelistas, 6 para um ou vários mártires. O santo ali indica o texto, a divisão, subdivisões, as aplicações morais com as passagens da Sagrada Escritura que pode servir para desenvolvê-las. As outras obras de Santo Antônio de Pádua são explicações místicas da maior parte dos livros da Escritura e uma concordância moral em 5 livros, onde transcreve com certos títulos as passagens que convêm a cada parte dos costumes. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Peregrino, São Humberto, Santo Aventino e Beato Gerardo.